eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo desejando a vocês graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada um dos seus. Eu quero desfrutar com você hoje aquilo que está escrito no texto de Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos, muito mais além daquilo que nós pensamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Este é o texto da nossa meditação neste dia de hoje, para nossa reflexão. Ao ler esse texto, eu me lembrei de um belo testemunho de um jovem do Congo, onde ele vivia com a sua família, uma família muito grande, muitos irmãos e apenas a sua mãe. Uma mulher que não sabia ler, não sabia escrever, mas um dia, um missionário passou por lá e ensinou para ela um versículo da Bíblia. Este versículo da Bíblia, Efésios capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que nós pedimos, muito mais além daquilo que nós pensamos, muito mais. Aquele texto ficou no coraçãozinho daquela senhora que tinha seus diversos filhos e por diversas vezes ela dizia: o meu Deus é poderoso para fazer mais. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos, muito mais além daquilo que nós pensamos. E ela recitava aquele texto todos os dias, e um daqueles garotos ouviu aquilo, a mãe dele dizendo: o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que nós pensamos. Aquilo entrou no coração daquele garoto, e certa feita ele chegou para sua família, para os seus irmãos, e disse: eu, quando crescer, eu quero ser médico. E os seus irmãos zombaram dele, riram da cara dele. Se colocaram em fila e colocaram ele na frente, e cada um deles que passavam por ele davam um tapa na nuca dele e dizia: deixa de ser tolo, você não sabe nem ler, você não sabe nem escrever. E aí, sempre quando ele dizia, eles batiam nele, mas ele continuava dizendo: eu quero ser médico. E ele continuava apanhando. E aí, certa feita, ele, descalço, caminhando pelo campo, na beira da estrada, passou um jipe em alta velocidade por ele. E aquele jipe voltou e perguntou para ele: ei, você quer ir para a América comigo? E ele lembrou daquele texto que diz: o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele lembrou daquele texto e do sonho que ele tinha no seu coração. E ele respondeu para aquele homem do jipe: sim, eu quero. E 2 ou 3 dias depois ele estava indo para a América. O dono do jipe era o dono de um time de basquetebol. E aí levou ele para a América, ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete do mundo. E depois de muitos anos, ele ainda com aquele texto no coração e com desejo na alma, depois de muitos anos, ele voltou para o Congo. E na véspera da volta para sua casa, ele abriu a Bíblia novamente, e isso dando um testemunho agora na igreja. Ele leu Efésios capítulo de número 3 e versículo de número 20. Contou a sua história, deu o seu testemunho e leu o texto que dizia: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos, muito mais além daquilo que nós pensamos. E aí ele disse: eu estou indo para o Congo, voltando para minha casa, e vou abrir o maior hospital da região,
maior hospital do Congo, com os melhores médicos, inclusive uma equipe de médicos, cientistas já estão lá trabalhando para mim. Eu vou abrir um hospital de ponta, com os melhores equipamentos, porque um dia eu ouvi essa palavra que dizia: o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu Deus é poderoso. E ele disse: eu pedi para Deus para eu ser um doutor, para eu ser um médico. E ele me deu um hospital. Eu pedi para Deus para ser médico. E ele me deu uma equipe de médicos, de cientistas que estão trabalhando para mim. Queridos, deixa eu te dizer, o reino de Deus, ele é um chamado para que nós venhamos viver pela fé. Esse moço inaugurou aquele hospital e ele colocou o nome do hospital. Ele deu o nome da mãe dele para o hospital. Ele colocou o nome de Marie Mutombo, que era o nome da mãezinha dele. Ele aprendeu com a sua mãe a viver pela fé. Este é o convite de Deus para cada um de nós. Nós que ouvimos um dia esse chamado, Deus não nos chamou para viver pela razão. Deus não nos chamou para viver a partir daquilo que nós vemos. O reino de Deus é este chamado. É este chamado da alma, este chamado no nosso interior, no nosso ser, para que nós venhamos viver pela fé, para viver algo que vai muito mais além, algo que Deus plantou dentro dos nossos corações. Quando as Escrituras diz que é necessário nascer de novo, é exatamente isso que a Bíblia está falando. Que nós venhamos viver todos os dias caminhando pela fé. É uma mudança radical, uma transformação de vida. É viver a partir de um ideal que Deus, o Senhor, plantou dentro do nosso coração. É um convite para viver um novo estilo de vida, para viver de uma nova maneira. É uma metamorfose divina dentro do nosso coração. É um convite divino para vivermos eternamente dependentes do Senhor. E como é que isso é possível? Certa feita, Deus chamou o seu povo, usando a vida de Moisés, e disse: hoje eu proponho a vocês, eu coloco diante de vocês uma proposta. São duas escolhas. Vocês têm diante de vocês a vida e vocês têm diante de vocês a morte. Vocês têm a bênção e a maldição. Vocês vão escolher. A maldição era escolher viver do seu próprio jeito, viver da sua maneira, viver a partir dos seus próprios desejos, dos seus apetites carnais, viver a partir dos seus próprios sonhos que são de origem humana, de origem ambiciosa, de origem material, que não tem absolutamente nada a ver, não está atrelado com o reino de Deus. Então Deus disse assim: tem vida para vocês e tem morte, vocês vão escolher. Em outras palavras, viverem a partir de um ideal divino ou viverem a partir de um ideal humano, um ideal carnal. E como é que isso é possível? Como é que é possível viver o plano de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus para a tua vida? Deixa eu te dar algumas dicas do coração de Deus para a tua vida. Se você quiser viver a partir daquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa de ser resistente, você precisa de ser perseverante, você precisa de acreditar no plano de Deus, naquilo que Deus tem para a tua vida, porque o que Deus tem para a tua vida é maior. É preciso que você seja resistente, você precisa permitir de que a natureza de Deus mude a tua natureza, que você não ande mais na carne, que você ande pelo Espírito, que você ande a partir de um sonho, a partir de uma mensagem que foi plantada dentro do teu coração. Nós precisamos sim de um milagre, porém quando nós damos lugar à carne, o milagre desaparece. Nós precisamos de viver pela fé, mas quando nós damos lugar à nossa carne, quando nós damos lugar à dúvida, quando o medo toma conta do nosso coração, nós passamos a viver uma vida de morte. Nós deixamos de viver a vida
da vida. Nós deixamos de viver a vida que Deus tem para a vida da gente e passamos a viver uma outra escolha, que não é outra senão a escolha da morte. Porque viver para si é viver para morrer. Viver para si mesmo, a partir dos seus sonhos, dos seus próprios ideais, da tua maneira, do teu jeito, isso é uma agressão a Deus. E isso vai de encontro à natureza divina. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja resistente na tua fé. Este é um tempo de muita resiliência. É necessário ser resiliente, ser resistente, suportar sem reclamar, suportar sem ter medo, suportar a partir da fé, a partir de uma certeza gloriosa. O texto de Efésios capítulo 3 diz: aquele que é poderoso, aquele quem? O nosso Deus, o Criador, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É Ele. Queridos, o que Deus pede para a gente é muito simples. O que Deus pede para a gente é muito simples e a gente fica complicando. Não complique as coisas na tua vida. Quantas das vezes Deus falou para o povo de Israel: fiquem quietos, calem-se, fiquem calados, mas o povo de Israel não conseguiam ficar calado. O que Deus estava pedindo era muito simples: calem-se, e o povo não se calava. Você entende? Cale-se. Deus dizia: calem-se, fechem a boca, fiquem quietos e deixem que o plano de Deus se torne realidade dentro do coração de vocês. O plano de Deus se torne realidade na alma de vocês. Por quê? Quando Deus disse para o povo: este é o momento em que eu quero que vocês se calem, não falem nada. Deus estava querendo ressignificar a vida daquele povo. Em outras palavras, Deus queria dar sentido à vida daquela gente. Deus disse assim: olha, calem-se, fiquem quietos. Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Há momentos em que nós temos que falar, há momentos em que a gente deve se manifestar, há momentos em que a gente deve recobrar as energias, sentar um pouco, descansar a mente, aquietar o espírito e a alma, porque é um tempo em que Deus escolheu para agir, para trabalhar em favor do seu povo. O que Deus pediu é muito simples: calem-se, seja resiliente, seja resistente. Às vezes você tem vontade de abrir a boca e dizer tudo que tem para dizer, mas não faça isso. Não haja do teu jeito, porque você estará escolhendo a morte e não a vida. Há duas alternativas hoje também. Existem duas amostras, dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. O caminho da vida é aquele de você continuar vivendo pela fé. Cale-se, viva pela fé, cale-se, ande crendo no poder de Deus, sabendo que no tempo certo Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar um jeitinho, Deus vai abrir um caminho para você passar, Deus vai resolver isso daí. É necessário se calar, é necessário jamais se lamentar, apenas cale-se e espere um tempo certo, um momento de Deus agir. Seja resistente neste tempo de silêncio, dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio do teu povo, da tua família. E acredite nesse chamado para viver pela fé. Ao entrares no tabernáculo certa feita, Deus disse: cale-se, entre, mas entre calado, fique quieto, não faça do teu jeito. Em outras palavras, não haja da tua maneira, escolha a vida, porque quem escolhe a vida vê o resultado da sua escolha no tempo certo, na hora certa. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, perante a potente mão do Senhor, a fim de que ao seu tempo Ele vos exalte. E eu quero dar um belo de um conselho para algumas pessoas hoje aqui neste momento: persevere no silêncio, persevere no aguardar o tempo de Deus, o trabalhar de Deus na tua vida. Não faça do teu jeito, não haja da tua maneira, porque agir do teu jeito, fazer da tua maneira, é escolher a morte. E a morte, a Bíblia diz no livro do Gênesis, ela está batendo na porta. Se você não for resistente, se você não resistir, ela entrará
e ela vai encontrar o lugar e vai destruir com a tua vida. Não abra a porta para as suas escolhas, para as escolhas da carne. Permaneça firme no Senhor, continue sendo resiliente, continue sendo resistente neste tempo de perseguição, neste tempo de pandemia, de dificuldade, neste tempo de estresse. Permaneça na aliança do Senhor, permaneça no caminho, permaneça firme. Você não precisa ir além, você não precisa fazer, você não precisa alcançar nada, você só precisa se calar, você só precisa permanecer resiliente, permanecer firme, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Querido, não pare, não desista. Eu estou vendo gente parando, eu estou vendo gente desistindo, mas eu tenho uma palavra para o teu coração: permaneça na aliança, permaneça no caminho, não abandone, não jogue fora, não deixe de fazer, não deixe de buscar ao Senhor enquanto é dia. Pendure esta aliança no teu espírito. Faça como esse jovem do testemunho que eu acabei de contar aqui para você, que ele ouviu uma palavra que dizia para ele: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele guardou só aquela palavra no coração dele. Ele guardou apenas aquela mensagem no coraçãozinho dele: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pediu para Deus para ser um médico, e Deus deu um hospital inteiro nas mãos dele. Pendure esta aliança no teu coração. Pendure esta palavra, guarda ela no teu coração. Por isso que João capítulo 14 diz assim: olha, se alguém me ama, ele guardará a minha palavra, ele permanecerá firme, ele será resistente, mesmo nos dias da angústia, no dia da dificuldade, ele submeterá a alma dele, ele saberá fazer a escolha certa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É Ele quem está cuidando da tua vida, e não há motivos algum para poder gritar, para poder ficar se esperneando, para poder ficar se sufocando. Escolha a escolha certa. Em outras palavras, faça a escolha certa. Permaneça nesta aliança e Deus te abençoará. Primeiro que é necessário você ser resiliente, você ser resistente, você permanecer firme no caminho do Senhor, na palavra de Deus para a tua vida. E em segundo lugar, diante desse cenário que você está vivendo, é necessário que você dê uma resposta. É necessário que você dê uma resposta, que você se manifeste. Sim, você dê uma resposta. Quem sabe para você hoje, essa resposta é você se calar. Quem sabe hoje para você, a resposta é você permanecer quieto, calado, quietinho, acreditando no plano de Deus para a tua vida. Tem coisas que não é para a gente entender, tem coisas que é simplesmente para a gente acreditar e ficar quieto. Saiba de uma coisa: a solução vem do alto. A tua resposta está nas mãos do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Nós não nos reunimos em um lugar apenas porque nós não temos o que fazer. Nós nos reunimos muitas das vezes em um lugar porque nós precisamos de uma direção de Deus. E hoje, quem sabe, Deus não está te dando uma solução, uma resposta, uma direção para a tua vida, uma direção para a tua história. Dê uma resposta para esta situação que você está vivendo. Levante-se da maneira que Deus ministrar no teu coração, como Deus está te orientando, para que esse mal-estar não te faça mal, não te destrua, para que dê uma resposta a esta dor, dê uma resposta a esta frieza espiritual, a este dedo que está sufocando na sua garganta. Dê uma resposta, se manifeste. De que maneira? Lute, resista firme, permaneça de pé diante do teu Senhor. Fique firme, persevere, dê uma resposta, se manifeste de maneira visível, para que o inferno veja que você não está abaixando a tua cabeça diante desse cenário. Não dê a perceber que você está esmurecendo, que você está sendo vencido. Se levante, sabe? Tira
esse cenário diante dos teus olhos. Tira esse cenário da tua face, do teu rosto. Não permita que o mundo veja. Não permita que o diabo perceba que você está sendo atingido. Levante-se. Permaneça de pé diante do Senhor. Diga a Deus mesmo hoje, nesse dia de hoje: eu não aceito isso na minha vida. Diga para Deus: hoje eu permanecerei nessa aliança. Diga para Deus, diga para você mesmo: eu não aceito essa manipulação, eu não aceito esse cenário, eu não aceito essa dor, eu não aceito esse mal contra a minha vida, eu não aceito essa opressão que está me sufocando, essa angústia na minha alma, eu não aceito. Se manifeste, dê você mesmo uma resposta diante do mundo, diante desse cenário espiritual. Diga para você mesmo: eu quero mudança. No nome de Jesus, diga para você mesmo, cante esse hino de louvor no teu coração: o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu Deus vai tirar essa angústia do meu coração, vai tirar essa dor de dentro de mim, essa angústia do meu peito. Ele vai transformar este cenário. Dê uma resposta. Não se encurve diante dos teus malfeitores, porque eles vão cavalgar nos seus lombos. Ele vai cavalgar nas suas costas. Não permita que o mal sobressaia sobre a tua vida. Mesmo fraquinho, permaneça firme. E aí a palavra de Deus se cumprirá na tua vida. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Fica firme, minha irmã. Permaneça firme no Senhor. É necessário ser transformado. É necessário acreditar no poder de Deus, na palavra de Deus. Diga para você mesmo: eu não aceito. Dê hoje uma resposta para aquilo que você está sentindo. Dê hoje uma resposta para este sentimento de dentro do teu coração. Diga para você mesmo: eu não serei abalado. Eu não serei abalada. Eu não permitirei que a frieza tomará conta do meu coração. Eu não vou permitir ser sufocado, ser sufocada. A palavra de Deus hoje para o teu coração aqui é muito simples. Permaneça firme. Seja resiliente no Senhor e dê uma resposta a este cenário que está tentando te destruir. Talvez você está vivendo diante de um deserto, diante de uma situação sufocadora. Você precisa de dar uma resposta. E de que maneira que você pode dar uma resposta, se manifestar diante desse cenário? Mostre para você mesmo e para esse cenário que está tentando te sufocar, o teu potencial. Você tem um potencial em Deus. Como é que você faz isso? Descruza os teus braços, dobre o teu joelho, busque ao Senhor, permaneça calado se for necessário ficar calado, grite se for necessário gritar, diga não se for necessário dizer não, diga sim se for necessário dizer sim, diga chega se for necessário dizer chega. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, por favor, pelo menos não fique, não baixe a sua guarda, permaneça firme no Senhor. Por quê? Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele vai te socorrer, Ele vai dar uma resposta para a tua vida. Você tem um potencial em Deus. Deus te deu graça, Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu vigor para você permanecer firme no caminho do Senhor. Não espere uma palavra que seja diferente desta. A palavra que te levanta, a palavra que te dá graça, é a palavra de Deus. Então, seja cheio do Espírito Santo. Permita que a palavra de Deus entre dentro do teu coração. De que maneira? Faça uso dela. Não deixa a tua Bíblia apenas como um livro de cabeceira. Faça uso dela todos os dias na tua vida. Diga para você mesmo: eu creio no poder de Deus. Repita diariamente: eu sei
que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esta é como uma injeção na tua alma. É como uma injeção no teu ser. É como uma bezetacil na tua alma. É como uma morfina no teu espírito, que arranca toda dor, que arranca toda depressão, que tira todo o medo, que arranca o medo, e você não vai ficar mais se borrando de medo de sair para as ruas, se borrando de medo do diabo, de medo de tudo que está acontecendo. Você foi chamado para viver pela fé. Você tem duas alternativas: vida ou morte. Vida é escolher andar com Deus diante do cenário do pavor, diante desse cenário de morte, diante desse cenário de escuridão. Morte é viver do seu jeito, é viver a partir dos noticiários da TV, da rede social. Então é necessário que você dê uma resposta. De que maneira que você pode dar uma resposta a esse cenário, àquilo que está dentro do teu coração, que você está sentindo, esse pavor, esse medo? É necessário que você use a tua fé. Manifeste a tua fé. Tudo que Deus te prometeu, tudo que Deus falou em relação à igreja, vai se cumprir. Tudo que Deus falou em relação às nossas vidas, vai se cumprir. O que a gente precisa de aprender é o seguinte: os problemas são inevitáveis. Nós vivemos num cenário de morte, nós vivemos num cenário de destruição, mas nós fomos chamados para viver a partir da fé, a partir de um convite de Deus para a nossa vida. Deus nos fará superar o que está acontecendo aí. Falta pouco, já está terminando, já está acabando, mas eu tenho uma notícia para você: um cenário vai, outro cenário vem, e como é que você vai dar? Quais são as respostas do teu coração a todos esses cenários que vão e que vêm? Você vai continuar vivendo a partir do medo, da insegurança, ou você vai viver a partir da fé? A partir da fé. Deus não dá prova nenhuma. Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar, a Bíblia diz. Porque Deus não prova ninguém além daquilo que Ele é capaz, além do seu potencial de suportar, de aguentar. Ele prova, mas com a provação Ele também dá o escape. Você está ouvindo? Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Está sendo provado. No meio desta provação tem escape de Deus para a tua vida. Porque é que a gente dá mais atenção à provação do que ao escape que Deus tem. Se apegue ao escape. Deus tem escape para a minha vida e para a tua vida. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: se porventura, se o meu povo voltar, se vocês voltarem e fizerem uma escolha, a escolha de viver pela fé, a bênção e a maldição, a vida e a morte, o que você escolhe? Repito, a vida está em andar de acordo com a vontade de Deus. A morte está em você fazer do teu jeito, da tua maneira, continuar gritando, se esperneando, brigando, ofendendo os outros dentro de casa, no meio da rua, falando do teu irmão, atraindo com isso maldição para a tua vida, atraindo com isso juízos de Deus para dentro da tua casa. Deus nos confiou a responsabilidade. E que responsabilidade é essa? A responsabilidade de crer, a responsabilidade de vivermos pela fé, a responsabilidade de manifestar este potencial que Ele plantou dentro do nosso coração. Por isso eu termino esse segundo ponto dizendo: manifeste a tua fé, creia no poder de Deus, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele vai abrir uma porta, seja na tua casa, seja lá dentro daquela empresa. É necessário que você resista, é necessário que você mantenha-se firme nesta aliança. E por fim, eu quero dizer, terceiro lugar, não perca a glória de Deus na tua vida. Não perca a glória, a presença de Deus na tua vida. Toma cuidado para que a glória não seja retirada. Toma cuidado com aquilo que sai da tua boca para que a glória não seja
retirada. Toma cuidado com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com aquilo que você alimenta o teu coração, a fim de que a glória não seja retirada. Deus quer abençoar você muito mais do que você já foi abençoado. Qual o objetivo? Com qual propósito? A fim de que outras pessoas sejam abençoadas também. A história daquele moço do Congo era que no final das contas Deus abençoou ele tanto, ao ponto de ele ser uma bênção na vida de milhares de pessoas. Ele abriu um hospital enorme, com equipamentos de ponta, e assim famílias inteiras foram abençoadas através da vida daquele moço. E eu quero declarar hoje aqui, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas para isso é necessário andar no Espírito, viver no Espírito, caminhar no Espírito. Este é um tempo em que o povo de Deus precisa de ser povo de Deus. Tem gente que está se borrando, e eu cheguei a uma conclusão: tem mais é que se borrar mesmo, porque não vive no Espírito, vive na carne, não tira sequer um tempo por dia para falar com Deus. Os seus interesses são outros, a sua vida é outra. Tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para tudo, para ir em lugares que são desnecessários para a vida, mas não tem dinheiro, não tem tempo, não tem vida para Deus, não tem nada para Deus. É muito pouco para Deus e muito pouco para você. Então tem mais é que viver se borrando de medo mesmo, tem que fugir, tem que se trancar dentro de casa mesmo, porque não tem suporte, não tem vida com Deus, não anda no Espírito. A Bíblia Sagrada diz, é o Espírito que age em nós, nos dando direção. Para isso, é necessário viver no Espírito. Não perca a glória de Deus na tua vida, através de decisões que você toma. Veja com que você está gastando o seu dinheiro. Veja com que você está gastando o seu tempo, a sua vida. Se a glória de Deus se for, nós seremos desprezados. Se a glória de Deus for desprezada em nós, nós nos tornaremos em nada. Não deixe a glória de Deus ir embora. Somente se a glória de Deus permanecer em nós, nós poderemos dizer com toda certeza: o meu Deus, sim, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí sim nós poderemos dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele irá suprir, como Ele tem suprido de maneira abundante. Se a glória de Deus for desprezada, escute, se a glória de Deus for desprezada por causa da nossa ignorância, por causa das nossas razões, por causa do nosso orgulho, eita povo orgulhoso esse povo, eita povo prepotente, se a glória de Deus for desprezada por causa da nossa maldade, por causa do nosso preconceito, por causa do mal que habita muitas das vezes o nosso coração, se a glória de Deus for desprezada por causa do medo, por causa do pavor, por causa da insegurança, da incerteza, será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai me poupar? Será? Não perca a glória de Deus na tua vida. Porque se nós perdermos a glória de Deus nas nossas vidas, nós seremos todos dispersos. E este não é o tempo de vivermos dispersos, é tempo da gente se reunir. Escute isso no nome de Jesus, é tempo da igreja se reunir novamente. Chegou o tempo da gente começar a se reunir de novo, da gente se ajuntar, e um abençoando a vida do outro, um sendo bênção de Deus para a vida do outro. E só a glória de Deus é que pode fazer isso. Somente quem tem a glória de Deus é que terá consciência neste tempo que está por vir agora. Não haverá consciência madura na vida dos inteligentes, na vida dos bem informados. Só haverá glória de Deus na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então eu termino dizendo, querido, seja resistente.
primeiro lugar, seja resistente no Senhor. E outra coisa, se manifeste. Dê uma resposta a esta angústia que está te sufocando. Dê uma resposta a este medo, a este mal que está cercando a tua vida. E em terceiro lugar, não deixe a glória de Deus sair da tua vida. Não permita que isso aconteça. Israel viu a glória de Deus. Moisés orava dizendo para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória. É isso que a igreja precisa. Esta foi a oração no Monte Sinai. Deus, eu quero ver a tua glória. A glória de Deus nada mais é do que a presença plena do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É disso que nós precisamos. Só assim nós voltaremos ao primeiro amor. Só assim nós voltaremos às primeiras obras. Só assim nós seremos aqueles a quem Deus quer que nós sejamos de verdade. Querido, que Deus abençoe. Eu quero declarar hoje aqui sobre a tua vida o teu Deus, o meu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pare de resmungar. Pare de se lamentar. Pare. Caia de joelhos diante do Senhor e peça perdão para Deus. Pare de falar do seu irmão, para de falar de alguém, para de falar do presidente, para de falar do governador, para de falar do vereador, para de falar, para. Cale-se diante do Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Querido, cale-se. Permaneça firme no Senhor. Não saia da aliança. Não atraia juízos de Deus na tua vida com o seu orgulho. Deixa de ser orgulhoso. Senão você vai perder a glória de Deus na tua vida. Aí você perde amigos, você perde família, você perde a vida, você perde tudo. Não perca a glória de Deus na tua vida. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe. Que o nome do nosso Deus seja glorificado na tua vida e nas intenções do teu coração, na natureza dos teus pensamentos. Que o nome do Senhor seja exaltado. Fique com esta palavra, que esta palavra venha tomar vida, força no teu coração, que seja como uma morfina na tua alma e que a partir de hoje você venha viver em novidade de vida. Deus abençoe você e toda a tua casa. Que a graça de Deus, o Pai, que o nome do Deus Todo-Poderoso seja sobre a tua vida, que o Espírito do Soberano se manifeste cada dia mais sobre o teu ser, sobre a sua história de vida. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.